E aí pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa videoaula da terceira semana do PET. E o assunto nessa semana é complicado, porque envolve uma relação que a gente tem que ter todos os dias. Isso está envolvendo essa relação, essas capacidades de se comunicar, a capacidade de se relacionar com as pessoas, de discutir, de distribuir ações, opções, decidir sobre as situações no âmbito de governo, no âmbito pessoal, no âmbito municipal e no âmbito das próprias relações pessoais. Nós estamos falando de política e sociedade. Não é objetivo aqui a gente discutir certo e errado no lado político, tomar partido de um ou de outro, mas sim discutir o que é a política. Nós estamos aqui por volta, vamos nos situar historicamente, por volta do ano 1500, onde, embora a discussão política sempre existiu, ou seja, o fato de você conversar com as pessoas de ideias diferentes e conseguir que essa ideia seja aceita, ou seja, entrar em consenso com outra pessoa, a gente tem que fazer isso desde quando a gente nasce. Afinal de contas, imagine se você vai estar dando para o bebê tudo o que ele quer todas as horas. É assim que funciona? Não é. Então o bebê às vezes senta no carro, no seu colo, e ele quer a chave para dirigir o carro. Você vai deixar? Lógico que não. O bebê vai entender? Não. Ele vai chorar, ele vai espernear, ele vai brigar, porque ele quer que prevaleça a ideia dele. Mas você, como adulto, sabe que vai ter um momento, não agora. Isso é política. E o pai não vai bater no bebê por causa disso. Ou às vezes vai. Então aí tem uma situação que dentro da política também tem o lado da violência. Qual o papel dessa violência? Então eu vou colocar aí embaixo agora aí na tela o podcast que vocês podem ver com respeito a esse papel da violência dentro da política. Então eu vou deixar para a gente tratar isso só dentro do podcast, ok? Mas existem alguns conceitos que a gente tem que trabalhar e algumas pessoas que nós temos que discutir. A primeira delas é uma pessoa que é mal compreendida. Então, se você encontra uma pessoa que ela planeja algo por meios escusos, meios falsos, de enganação, a gente pode chamar essa pessoa de maquiavélica. E esse termo vem de Nicolau Maquiavel. Ele não é adequado, tá? O que aconteceu? Nicolau Maquiavel é um italiano, nasceu em 1469 e morreu em 1527, ou seja, enquanto o Brasil estava sendo descoberto, ele estava publicando as ideias dele. E ele escreveu um livro chamado O Príncipe. O objetivo dele era um funcionário público dentro do governo. Então, o objetivo dele não era fazer juízo sobre aquilo que ele estava vendo, mas mostrar para qualquer pessoa entender como é que funciona governar pessoas. E lá ele não escolheu certo e errado, não. Ele simplesmente relatou aquilo que é. Então ele coloca muitos termos lá de que, olha, um bom governante, um dos termos que ele coloca, só para ter um exemplo para você. Então, olha, notícias boas você dá a conta-gotas, devagar, e faça ela render o máximo possível, para que as pessoas sintam que você é bom. Notícias ruins, vamos dizer, eu vou fazer um paralelo ao que seria hoje, dê na sexta-feira no último horário, que as pessoas vão para casa, vão brigar, vão até se revoltar com aquela notícia, mas vai passar 2 dias, na segunda-feira, quando elas voltarem para trabalhar, está tudo bem. Reparem essas situações, se isso não são situações reais que acontecem no governo aí hoje. Em todos os governos, estou falando aqui no Brasil, não, todos os governos. Ou nos meios empresariais. Então, muitos empresários trabalham com essa ideia do príncipe, leem o príncipe, então está dentro do curso de graduação, a leitura do príncipe, para você entender quais são as maneiras, os trejeitos que se faz para se governar.
Então ele foi o primeiro que discutiu o lado da política moderna. Não sei, estamos no ano de 1500 por aí. Em outros lugares, então, eu tenho essa discussão também na França, eu tenho essa discussão também na Inglaterra. E eu tenho dois nomes muito fortes. Eu tenho John Locke, tá, que é o inglês, então ele viveu aí por volta de 1632 até 1704. E ele também, ele trabalhou, ele é lembrado como fundador do empirismo. O que a gente pode entender disso? Olha, todas as coisas que a gente conhece eu tenho que experimentar. Para mim saber as coisas, eu tenho que experimentar essas coisas. Então, trazendo para o lado político, olha, não existe regra para poder fazer política. Eu vou experimentando os métodos para que eles se coloquem. E ele fez uma análise também de que, olha, ele fez um livro chamado Ensaio sobre o Entendimento Humano, e ele discute sobre a origem do conhecimento, como é que seria a nossa vida. Então ele dá uma olhada na natureza e diz o seguinte, olha, nós somos seres que nascemos da natureza e se estamos organizados em sociedade, é porque nós estamos brigando com essa natureza. Tá? Os homens não vivem de forma bárbara, tá? Eles são organizados, mas para isso ele teve que se fazer de certa maneira que fosse possível a gente viver dentro da sociedade. Então, ele chama isso de contrato social. Então, vamos pegar um exemplo de hoje. Você está preso na sua casa. Preso não. Nós não estamos numa situação de exceção. Nós estamos respondendo a um sentido da minha sociedade que eu decidi viver, de viver um isolamento social para que seja possível viver melhor dentro da sociedade que eu escolhi viver. Ou seja, eu limito a minha liberdade para que a liberdade da maioria seja possível viver melhor. Então, é um contrato social, essa sociedade onde eu estou segurando. Por que eu estou ficando dentro de casa? Porque eu quero que os hospitais tenham um ritmo diferente lá, para que se eu precisar do hospital, tenha uma vaga para mim. Então, é um contrato que eu fiz, eu cedo uma parte da minha liberdade em favor da minha sociedade. Então, o John Locke coloca isso, olha, nós vivemos em sociedade porque existe um contrato social feito entre qualquer pessoa para que a gente viva bem. Certo? Mas tem um cara que foi o contrário dele. O Thomas Hobbes, ele é de 1588 a 1679, ele escreveu um livro chamado O Leviatã. Ele pegou um pouquinho da ideia do Hobbes, ele é o Thomas Hobbes, né? Ele pegou um pouquinho da ideia do Locke, e pegou um pouquinho da ideia do Rousseau. Lembra que nós estamos aí no meio do Iluminismo, 1700 e pouquinho, e onde a figura do Estado, a figura do governo é muito importante. E para ele o seguinte, olha, o Estado bom é um Estado forte. Ele não pode ter dúvidas, ele não pode gerar dúvidas. As pessoas têm que obedecê-lo. Elas escolheram estar dentro do Estado. Então, obrigatoriamente, elas têm que obedecê-lo. E isso é um problema. Por quê? Por que ele trabalha essa ideia? Porque para ele é o seguinte, nós não somos bonzinhos. Nós não estamos vivendo em sociedade porque nós somos bonzinhos. Na verdade, nós vivíamos no estado de natureza onde era a luta de todos contra todos. E ainda é assim para o Hobbes. Então, na minha sociedade, eu preciso de leis que definam o que você pode e o que você não pode. E quem faz isso é o Estado. E se você não fizer, há o uso da violência. E esse é um problema. Repare só. Então entra aí o lado, qual que é a figura que dá uma estratégia do uso ou não uso da violência? É a polícia, vamos dizer assim. Ela tem a prerrogativa de guardar a lei, fazer com que ela seja cumprida sob qualquer pretexto, protegendo as pessoas. Então ela vai seguir o que está escrito na lei. Então, se está escrito na lei que ela vai proteger as pessoas, ela vai proteger as pessoas, custe o que custar. Então, se alguém estiver ameaçando essa proteção, ela tem o dever de conter ou eliminar
essa pessoa ou esse organismo ou o que for. Né? Então, pelo uso da violência. E aí tem um problema que para a filosofia, né? Peraí, existem violências aceitáveis e inaceitáveis? Em que situação? Né? Isso está até escrito aí no seu PET aí para você refletir um pouquinho. Então, vamos trabalhar o seguinte agora. Vamos olhar as questões do PET para a gente poder responder, tá bom? Dê uma lida no texto do seu PET. No final aqui agora das perguntas, na última página aí, tem um podcast, que está aqui o link. E logo depois um vídeo, está aqui o link também. Então, você deve olhar, ver isso aqui antes de responder, tá bom? Senão você vai responder sobre perspectivas que não são muito legais, tá bom? De opinião e não de informação fundamentada. Lembre que estão no 3º ano, não é? Então, você pode ter sua opinião, desde que ela esteja devidamente fundamentada com justificativas, tá bom? Vamos lá, questão número 1 do PET. Quais são os motivos que levam a sociedade a elaborar o contrato que dá origem ao Estado, segundo Hobbes? Então, você vai dar uma pesquisada aí. Hobbes disse que vivemos em sociedade através de um contrato social. Quais são os motivos para que essa sociedade seja estruturada? É essa que é a pergunta. Bem? Questão número 2. Pesquise e compare. Registre a posição de Rousseau nessa questão de contratualismo com relação a Hobbes. Rousseau foi aquele que tem a ideia do bom selvagem. Se nós somos livres e bons, nascemos bons, o que estraga é a sociedade. Né? Sobre a informação dele sobre o contrato social. Qual que é a diferença dela para o Leviatã do Hobbes? Então você pesquisa lá quais as principais ideias do livro O Leviatã, de Thomas Hobbes. Depois você procura lá a formação do Estado para Jean-Jacques Rousseau. Você vai comparar essas duas informações e colocar um pequeno texto como é que isso é estruturado, as diferenças entre uma e outra. Questão número 3. No Brasil, a lei é aplicada a todos de forma igual? Justifique a sua resposta. É uma questão de opinião. Não esqueça que fundamente a sua opinião, tá bom? Não importa qual seja, sim ou não, fundamente. Não responde só sim porque é isso. Dê exemplos, fundamente-se e busque profundidade naquilo que você está falando. Questão número 4. Para você, existe algum uso legítimo da violência em nossa sociedade? Ou seja, em que casos, para você, então é uma pergunta muito pessoal, a violência é aceitável? Difícil. Pense aí, vê a situação em casa, vê alguma situação de jornal, faça uma crítica, e porque ele está explicando o seguinte: explique a sua resposta, apresentando as motivações que sustentam esse tipo de violência, ou seja, por que essa violência aconteceu, aviolando as responsabilidades e consequências envolvidas nesse processo. Beleza? Então, tem algumas coisas acontecendo aí, dá uma olhada no jornal. Vou dar uma dica, dá uma olhada nos Estados Unidos aí essa semana. Tá bom? Tem uns 4 dias que está acontecendo um quebra-pau danado lá. Vejam as motivações dessa violência, daqueles que fazem essa violência e aqueles que tentam evitar ela, às vezes com o uso de maior violência. Tá? Faça uma crítica em cima disso aí. 5. Anote suas principais impressões ao ouvir o podcast Filosofia Pop sobre desobediência civil. Ok? Então você vai escutar o podcast aí, ela fica no Filosofia Pop, está aqui de novo o link, e você vai colocar quais as principais impressões suas, tá? Sobre esses assuntos. Tranquilo? Façam com cuidado, com tranquilidade. Vocês vão ter aí 5 dias a partir da produção dessa aula aqui para poder mandar para mim, tá bom? Façam no caderno, cabeçalho e nome, tirem foto e coloquem no formulário que eu vou estar disponibilizando no WhatsApp de vocês.
Ok? Quem não conseguir colocar no formulário, mande para o meu WhatsApp pessoal. Tá bom? Só se você não conseguir. Isso melhora o controle. Tá? Só uma dica, a foto do cabeçalho tem que estar junto com a sua atividade. Tem uns espertinhos querendo quebrar isso aí, tá bom? Não é legal. Tranquilo? Bons estudos para vocês, a gente se vê na próxima semana.